Pedro pode falar? Oui. Bem-vindos à Cinemateca Brasileira. Algumas recomendações importantes. Desliguem celulares e quaisquer outros aparelhos que possam emitir ruído. Por motivos de segurança, lembramos que é proibido fumar e entrar na sala com comida, latas e garrafas. Os corredores foram projetados para perfeita circulação. Extintores de incêndio estão estrategicamente localizados e sinalizados, e a brigada de incêndio está pronta para orientá-los. Em caso de incêndio ou falta de energia, luzes de emergência irão se acender automaticamente. Assim, é só manter a calma e dirigir-se à saída de emergência mais próxima. Para abrir a porta, basta empurrar a barra, filmar ou fotografar, somente com autorização prévia. Boa sessão! Alô, agora sim. Obrigada por estarem aqui. Hoje a gente tem uma atividade de acessibilidade para curtas-metragens com a Camille e com a Nathalie. E a fórmula é o seguinte: 6 horas tem uma exibição aqui de filmes, então a gente tem que liberar a sala 15 para 6. Então, quando chegar lá para umas 5h30, a gente abre para perguntas que também estão abertas durante todo o período. Tá bom? Obrigada. Obrigada pela presença, obrigada por aproveitar. Agora esse é da Nathalie, isso. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Bom, nós vamos fazer a nossa apresentação hoje falando sobre acessibilidade para curtas-metragens, tanto na pré quanto na pós-produção. A gente, na verdade, não quer que seja assim uma palestra, né, um negócio chato, então vai ser uma conversa mesmo entre nós, entre vocês. Então, como foi dito, no final a gente vai ter a sessão de perguntas, mas estamos abertos a perguntas a qualquer momento. Quem quiser perguntar, fazer algum comentário, só avisar pra gente, ou levanta a mão que a Cami avisa, ou bate uma palminha que eu percebo também. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Nathalie, como já havia dito. Essa é a minha amiga Judite, que me acompanha sempre. Minha cunhada chama de Moisés, né? Que ela falou que eu vou passando e vai abrindo um mar de gente no meio, assim. Mas é a Judite. Eu sou deficiente visual desde 2014. Perdi a visão por causa de diabetes. E desde então, né, a gente meio que tem que reaprender, né, a viver. Então fui fazendo meus cursos de mobilidade, de informática. E em 2020, no final de 2020, eu tive a oportunidade de fazer o curso de consultoria em audiodescrição. E desde então tenho trabalhado com acessibilidade. Isso. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Camille. Eu sou historiadora, sou especialista em comunicação e design digital, mestre em História Social e agora eu estou concluindo o MBA em Diversidade e Impacto Social para trazer um pouco das minhas credenciais aqui, porque eu estou falando com vocês. Né? E eu também sou criadora da Temporal, produtora, que trabalha com acessibilidade desde 2021. E trabalhamos com a Nath aí praticamente desde a criação da produtora, né? Ela trabalha com várias outras produtoras de acessibilidade também. E aí, para me autodescrever, eu sou uma mulher cis também, tenho 1,58 m, 32 anos. Eu tenho cabelo mais ou menos até a altura do ombro, franja, um cabelo escuro com umas mechinhas loiras atrás. E estou usando uma saia vermelha e azul estampada, uma meia calça escura. E pela perspectiva racial, já vou introduzir uma coisa que a gente vai conversar aqui, né?
Dependendo do contexto social, as pessoas me entendem como branca ou como parda. Então eu sou o terror de outros audiodescritores e de uma banca de heteroidentificação, basicamente. E agora a gente vai começar na apresentação com uma experiência que a gente queria propor para vocês. Assim, a gente vai passar um filme e não é um programa de projeção, o Luiz está fazendo incrivelmente bem o trabalho dele. A tela tá preta mesmo. A gente quer que vocês tentem entender o que está acontecendo só por meio do áudio. Então, vou tocar aqui para vocês. Chiquinho, sua prima está dizendo aqui que o velório vai ser essa noite. O enterro vai ser amanhã. Você está me ouvindo, Chiquinho? Tô. Você vai, né? Sei não, tia. Oh, Chiquinho. Isso de guardar rancor só faz mal pra gente. Tia, tenta acender aí. AVC por conta da pressão. Coitado, meu Deus. Não, o forno não, tia. Desculpa. E aí, gente, o que vocês entenderam? Alguém se dispõe a falar? Alguém que não tenha visto o filme de preferência, se alguém reconheceu, por favor. Sem spoilers. Pelo que vocês escutaram, assim, sem a imagem, vocês conseguiram entender assim, sobre os personagens, quais são as ações dos personagens, o que está ocorrendo na cena, ou só deu para entender o contexto da conversa? Eu acho que a Rebeca quer falar, tô sentindo aqui. Tá me ouvindo? Sim. A sensação que eu tive é que ele estava consertando, mexendo em algo. Eu fiquei prestando atenção no que é que estava mexendo, deu para ouvir o ambiente ao redor, então você ouvir passar um carro, um barulho mais, mas não estava tão presente mais fora. Deu para entender que eles tinham uma relação de proximidade, né? Então, tipo, tia e sobrinho, aparentemente, e que alguém tinha falecido pelo do diálogo. E aí, quando ele pede para prestar alguma coisa, parece que está sendo um fogão ou algo do tipo, assim, tem um fogo, né? Tem aquele barulho assim, ligando assim. Muito bom. Então, agora, nesse caso, vou dar um leve spoiler. A questão do personagem, do tipo físico do personagem, tem muita importância nesse filme. É algo que não deu para notar, né, através apenas do áudio. Então, a gente vai exibir agora o filme com a audiodescrição e com as imagens, para vocês poderem ver e prestar atenção no quanto faz a diferença para o contexto total, né, do filme, a questão da audiodescrição. Chiquinho, sua prima está dizendo aqui que o velório vai ser essa noite. Um homem com nanismo está com a parte superior do corpo dentro de um forno. O enterro vai ser amanhã. De vestido azul, ela está em pé, encostada na pia e mexe no celular. Ele mexe dentro do forno. Você está me ouvindo, Chiquinho? Tô. Há uma caixa de ferramentas aberta ao lado. Você vai, né? Sei não, tia. Oh, Chiquinho. Isso de guardar rancor só faz mal pra gente. Tia, tenta acender aí. AVC por conta da pressão. Ela se aproxima do forno Coitado, meu Deus. e tenta ligá-lo. Não, o forno não, tia. Desculpa. Uma luz se acende dentro do forno. Ele continua com a cabeça no interior. Tela preta. Texto: Big Bang.
Então, aqui, assim, eu acredito que vocês tenham percebido que, assim, a questão central, que não dá para saber, né, sem a audiodescrição, é que ele é um homem com nanismo, e isso faz toda a diferença, porque o tema central, né, assim, uma das questões centrais desse filme é justamente, ele conserta os fornos, os fogões, porque ele cabe dentro do forno, né, ele está praticamente dentro do forno. Tem a questão do humor também, porque, por exemplo, sem a audiodescrição, sem a imagem, quando ele fala, tia, o forno não tem a questão da graça, né? A questão que ele tá dentro do forno e vai ser queimado ali, a tia dá uma risadinha. Então, a audiodescrição, ela é necessária por isso, né? Então, assim, elementos de humor, entender o contexto geral, a questão dos personagens, quais são os pontos importantes que fazem a diferença no filme. Porque, por exemplo, para mim, assistir um filme sem audiodescrição, eu até consigo entender o que se passa, né? Mas não totalmente. Já aconteceu várias vezes de, por exemplo, eu assistir o mesmo filme junto com familiares ou com amigos e eles comentarem uma cena e eu falo, nossa, legal, essa cena para mim passou batido. Né? Filmes de ação. Filmes de ação, né? Eu tava conversando com a Cami esses dias, eu falei, se passar seguidinho assim, o Transformers, Homem de Ferro e, sei lá, os Vingadores, pra mim é tudo a mesma coisa. Porque é som de bomba, explosão, tiro, um batendo no outro, eu não sei quem tá apanhando, quem tá batendo, quem tá vivo, quem não tá, né? Então, por isso, essa necessidade da audiodescrição, que é pra gente poder, obviamente, alguns detalhes vão, né, ter que passar batido pela questão do tempo, né, das narrações, mas para a gente poder entender o máximo possível os contextos, o que acontece em cada cena e poder entender a história de uma forma mais íntegra. E é interessante a gente pensar também como a experiência cultural de ver um filme, né, do audiovisual, está muito associada à experiência social também, né? Por exemplo, como é ir para um cinema para você hoje? Péssimo. Eu fui pouquíssimas vezes no cinema depois que eu perdi a visão. Como eu disse, eu perdi a visão em 2014, eu acho que fui umas 4 vezes no cinema. Porque é muito difícil encontrar uma sessão com audiodescrição. E, por exemplo, você vai com seus amigos, você vai acompanhado, alguém precisa descrever pra você, eu já fico meio naquela de, mas você vai estar incomodando quem tá em volta, porque a pessoa vai ter que ficar falando durante o filme. Acaba atrapalhando também para quem está descrevendo, porque, por exemplo, é uma cena muito rápida. Enquanto a pessoa está querendo te descrever uma coisa, ela acaba perdendo o que está acontecendo na próxima cena. Então, acaba sendo um pouco incômodo, né? Tanto para quem está assistindo, quanto para quem está descrevendo, quanto para quem está no entorno e está ouvindo ali a pessoa falar ou fazer algum tipo de pergunta, né? E, infelizmente, como eu disse, é muito complicado. Eu tenho preferido, por exemplo, assistir filmes ou séries em streamings, porque ele já tem a audiodescrição queimada ali, né, no próprio filme, na própria série. Teve uma experiência em 2019, se não me engano, eu fazia aulas de educação física adaptada para deficientes visuais. Eu moro em São Bernardo do Campo, né, então é um programa da prefeitura. E a nossa professora, a gente tinha uma turma de cerca de 30 alunos. Nossa professora tentou fazer uma atividade de fim de semestre com a gente e levar a gente no cinema para assistir um filme com audiodescrição. Ela encontrou uma sessão, né, entrou em contato com diversos cinemas. Um deles disse que teria uma sessão com audiodescrição, mas assim, teria que ser um horário específico, era uma terça-feira às 10 horas da manhã. Fala, gente, por favor, né? Terça-feira às 10 horas da manhã tudo bem, mas a gente tem nossa vida também, a gente trabalha, a gente estuda. Quem que tem a disposição de, né, uma terça-feira às 10 horas da manhã ir no cinema? Já aconteceu também de eu estar no Rio Grande do Sul, eu estava em Porto Alegre, estava acompanhada, estava com meu namorado e a gente foi no cinema e ele perguntou se tinha alguma sessão com audiodescrição e os funcionários não faziam ideia do que era a audiodescrição. É apenas uma capital. Exato. E outra, mesmo em São Paulo, né? A gente está falando de São Paulo, São Bernardo, por mais que não seja a capital, é uma cidade importante da região metropolitana e, assim, a questão de acessibilidade nos cinemas é péssima. E até, a Nath estava contando, né? Em streamings, tem uma limitação muito grande das audiodescrições que são oferecidas para séries um pouco mais antigas. Eu nem estou falando séries
dos anos 80, dos anos 90, né? Você tinha comentado sobre Breaking Bad, The Office. Isso. A audiodescrição, primeiro que assim, as séries que são um pouco mais antigas, elas têm a audiodescrição só no áudio original. Né, já aconteceu de um amigo meu me indicar uma vez uma série, eu fui ver e tinha audiodescrição só em norueguês. Falei, gente, vai ficar pra próxima vida, não falo. Séries, igual eu estava comentando com a Cami, séries que são mais antigas, que começaram ali por volta de 2010, por aí, por mais que sejam muito famosas, também não tem nem no áudio original. Eu comentei com ela, quando eu perdi a visão, eu estava assistindo Breaking Bad, eu terminei a 3ª temporada, logo em seguida eu perdi a visão. Eu cheguei a pedir, né, meu irmão já tinha assistido a série, ele assistiu alguns outros episódios comigo, mas faz 11 anos que eu perdi a visão e eu não terminei a série. Porque, por exemplo, tem na Netflix, eu falei, agora é a minha hora, eu vou terminar de assistir. Não tem audiodescrição. E o Breaking Bad em si é uma série muito visual, né? Tem muitos episódios que praticamente não tem fala, então não tem como. Já recebi todos os spoilers possíveis e imagináveis, já sei o que acontece, mas não consegui terminar de assistir a série por conta dessa falta de acessibilidade. E a Nath estava contando também que isso acontece até de uma forma meio irônica, né? Porque, por exemplo, também a lei, como vocês estão vendo no slide aqui, a lei garante que os canais ofereçam audiodescrição na TV. Mas, por exemplo, quando estava passando a América, conte pra gente, Nath. Então, não sei se vocês são noveleiros, se vocês assistiram essa novela, mas tinham 2 personagens, que era a Bruna Marquezine e o outro, eu não lembro o sobrenome dele, Marcos, alguma coisa, que eles eram cegos. E uma novela com 2 cegos não tinha uma audiodescrição. Na época, eu ainda enxergava, né, mas tem alguns conhecidos meus que já não enxergavam na época, e um deles me contou que na época eles se juntavam, quando estava passando a novela, eles se juntavam nos grupos de MSN para fazer uma paródia mesmo, assim, uma crítica, né, mas de uma forma bem humorada. Então eles ficavam conversando e tentando adivinhar o que acontecia nas cenas. Então, por exemplo, os 2 personagens estavam conversando e tinham uns barulhos atrás. Então ficava, não, acho que eles estão na feira. Não, acho que eles estão, sei lá, numa biblioteca. Então, dessa forma, assim, criticando, mas ao mesmo tempo fazendo piada, né, assim. Então, e ele disse, saía vários absurdos, porque chegava uma hora que estava todo mundo assim, eles criavam outra história dentro da novela só pela questão de, tipo, criticar a falta de acessibilidade. E é muito louco pensar que em todos esses casos que a gente está falando, né, incluindo esse da TV, em que é obrigatório ter 20 horas de programação com audiodescrição, mas essa programação tá onde? Vocês sabem? Nath, você sabe, né? Você tem acesso a esse catálogo? Olha, raramente eu ouço falar, né? Sem contar que, assim, 20 horas por semana não é nada, né? E geralmente esses programas são muito específicos, são programas que passam à noite, são documentários. O que realmente o povo assiste, que nem novelas, filmes, geralmente não tem essa audiodescrição, ou quando tem, a gente também não fica sabendo. Meus amigos já comentaram comigo, não, na Globo quando tem, ele faz um barulhinho lá, e eu falo, tá legal, mas eu não tô vendo que tá aparecendo na tela, eu não tenho como saber que esse barulho, não teria como saber que esse barulhinho indica, né, a acessibilidade, se alguém não tivesse me falado, né? Então acho que as próprias empresas, as próprias emissoras não têm esse cuidado de divulgar, né, de avisar o público que eles têm essa questão da acessibilidade. Então acaba passando batido, por mais que eles cumpram a lei, a gente não fica sabendo. E até um parênteses aqui, eu acho interessante a Nath falar que documentários, por exemplo, são audiodescritos, né? Eles fazem essa escolha de descrever um documentário e não a novela da Globo, Vale Tudo, que tá todo mundo vendo. E, assim, como audiodescritora, eu posso falar que escrever documentário é muito fácil. É muito fácil, entendeu? Dá pra você cobrar muito mais barato, inclusive, do que uma descrição de uma obra ficcional. Então, essa questão da intencionalidade está muito presente no cumprimento da legislação. Em todos esses casos que a Nath trouxe aqui, a legislação estava sendo cumprida, né? E isso, por um lado, fala sobre a legislação em si, né? As coisas que ela dita e as amarras que ela estabelece, mas também fala sobre como
é uma questão de mentalidade também, né, de quem vai aplicar essa legislação, e aí pensando tanto no produtor de acessibilidade quanto no produtor cultural, né? Por que ele escolheu escrever justamente o documentário, né, na vasta programação? Então, a gente queria começar, como todas as palestras de acessibilidade, né, a gente está começando falando de legislação, mas a gente queria deixar muito claro que não é para dar esse tom de que é obrigatório, gente. A gente vê muito isso, né? A galera vindo com esse tom muito combativo e impositivo de, gente, é lei, tem que fazer, sabe? Você não pode descumprir a lei. Até porque é isso, a galera está cumprindo a lei, mas não está chegando na ponta, não está provendo essa acessibilidade de fato para o público interessado, né? E a gente também não queria trazer por uma perspectiva, que é muito comum também, corporativista, de que, gente, vocês têm que valorizar os produtores de acessibilidade como nós, né? A galera não reconhece, né? Não quer remunerar da forma correta. Não, a gente está trazendo justamente para falar, tipo, gente, a acessibilidade, a legislação está sendo cumprida, porém, a gente precisa mudar um pouco a mentalidade, porque a legislação, ela não tangibiliza certas coisas da nossa intencionalidade, né? Tipo, se ela não estabelece, por exemplo, você precisa garantir que um público proporcional do seu público total seja atingido pela acessibilidade, né? E é muito difícil de você fazer isso por uma lei. Então, tipo, ela está aberta a você simplesmente cumprir a lei e atender 0 pessoas. Isso é relativamente comum, até. E não que a lei não seja necessária, né? Porque essa lei, ela é fruto, sim, da luta de pessoas com deficiência. Mas, assim, eu acredito que sem a lei, muito menos estaria sendo feito a respeito, mas é o que a Cami estava dizendo. Não basta só você cumprir a lei, não divulgar, porque, você vai evitar uma multa, você vai evitar algo do tipo, mas o público em si, que é o público-alvo dessa lei, não está sendo favorecido. E, basicamente, a gente quer expor essas contradições, né? Porque, mesmo quando a gente está no centro desse debate, em que as pessoas com deficiência deveriam ser o centro, elas são tratadas como algo a mais, como um extra, por uma ótica de tolerância, na verdade, né? E aí, agora a gente vai começar com as fofocas do mundo da acessibilidade. Adoro! Basicamente, gente, até 2015, a gente tinha um cenário que ainda é muito parecido, pensando no mundo dos espetáculos, das peças de teatro, em que você tinha lá, estou falando de forma muito teórica aqui, não são exatamente 3 grandes players, mas é uma quantidade muito pequena de grandes players provendo a acessibilidade. Eles estão aí desde o começo, e eu também não quero ofender ninguém de forma alguma. Não estamos citando nomes. Não estamos citando nomes. Qualquer gente. Coincidência é só coincidência. Exato. Né? Mas, basicamente, todo dia sai um esperto e um otário de casa. E, normalmente, a gente é o otário. Né? E se a lei de acessibilidade foi lançada e foi aprovada e publicada no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro já tinha uma galera que tinha estudado todas as amarras dessa legislação e pensado em formas de garantir o máximo aproveitamento dos lucros, no caso de produtores de acessibilidade, e no caso de empresas que produzem, né, produtos culturais, né, a máxima economia possível. E, basicamente, como que funcionava? Né? Esses 3 grandes players, entre aspas, eles tinham uma estrutura muito mais logística do que de acessibilidade em si. Porque, para você descrever um filme, ainda não tinham esses aplicativos, não tinha um cineassista da vida. Então, era uma empresa que, muito mais do que profissionais, mal remunerados, vale falar, que trabalhavam com acessibilidade, ela tinha cabines de tradução, as mesmas que são usadas para tradução simultânea, e equipamentos tipo rádios FM com transmissores, e elas se deslocavam para diferentes partes do país
para, enfim, instalar. É muito mais caro você fazer esse processo, né? De você levar a cabine, instalar em outro estado, em outra cidade e prover essa acessibilidade muito entre aspas, porque o audiodescritor ia para o local, né? Então era um trabalho de acessibilidade em que a produção estava atrelada à distribuição e ela não era replicável. Por quê? Esse audiodescritor ele tinha um roteiro, mas ele ia lá presencialmente, ele, enfim, locutava tudo que estava acontecendo no filme, da mesma forma que acontece nos espetáculos e peças de teatro hoje. E, enfim, você chegava lá no local e às vezes o audiodescritor não precisava trabalhar. Por quê? Não tinha ninguém na sessão, né? Era uma sessão o valor ele era todo gasto nessa questão, né, do deslocamento, do equipamento, do próprio audiodescritor, mas não tinha a questão de divulgação, então o público não ficava sabendo, simplesmente não ia. Fora o que a Nath trouxe também, né? Era uma sessão, muito provavelmente, num horário estratégico lá, aquela terça-feira chuvosa de manhã, porque em terça-feira que não chovia, eles aproveitavam a sessão para outras coisas. Então, a gente está falando de valores absurdos, assim, astronômicos mesmo, de mais de 100 mil reais, às vezes, para você fazer uma acessibilidade para 0 pessoas. E estavam cumprindo a lei, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é que se você, de uma forma efetiva, distribuísse esse dinheiro, esse orçamento, não só para divulgação, mas às vezes também para garantir um transporte, um lanche, para um público convidado, especificamente, você consegue fazer muito mais a diferença e, assim, sinceramente, gastar muito menos. Muito, muito menos. Sem contar que, assim, eu falo por experiência própria. Como eu disse, eu sou de São Bernardo. São Bernardo, em termos de mobilidade, é bem complicado pra gente, porque não tem metrô, não tem trem. Muitos amigos meus já deixaram de participar de eventos em São Paulo por conta dessa questão de mobilidade. Então, você providenciando essa questão do transporte, né, para as pessoas, é como a Cami disse, às vezes é muito mais barato, sabe? A gente, sei lá, coloca um ponto de encontro para todo mundo, você aluga uma van, você aluga um micro-ônibus. E o retorno é muito maior, porque essas pessoas vão até o festival, que seja, até a exibição. Sendo uma experiência boa, elas vão divulgar para outras pessoas, entendeu? Então, a tendência é o público aumentar cada vez mais, né? Justamente, não só pela questão do vídeo em si, do filme em si, mas por conta da questão da experiência mesmo. É uma experiência social, então você vai estar ali com seus amigos reunidos, tem a questão cultural, entendeu? Então, não é somente a questão do filme em si. Né, essa acessibilidade ela não vai ser somente audiovisual, ela vai ser também atitudinal, ela vai ser social, ela vai ser educativa, ela vai incentivar as pessoas também a irem mais atrás de programas do tipo, de eventos do tipo, né? Então a tendência é que não hajam mais eventos acessibilizados com 0 público. E como falamos todo dia, sai um esperto e um otário de casa. O tempo passou e esse modelo caiu, né? Assim, falando agora, vocês acham que é uma coisa super absurda, mas era uma coisa normal, cotidiana, antes. E como o modelo de você usar as cabines, no caso do audiovisual, e radiotransmissores caiu, você tem que criar uma nova forma de ganhar um dinheiro astronômico em cima do mercado de acessibilidade, né? Sendo um grande player. O que foi feito? Eles criaram aplicativos de distribuição. Então, de novo, com foco na distribuição, você tem uma tecnologia que mais ninguém tem, então você consegue cobrar valores absurdos, né? E você gasta muito mais para hostear a acessibilidade de um filme. Tô falando aqui de, sei lá, um curto, às vezes, custa 4 mil reais, custa 2 mil reais, com um tempo específico lá, né, que ele vai ficar disponível. E, enfim, o único trabalho que o aplicativo faz é sincronizar a acessibilidade com o DCP. Aí é claro que essas empresas tentam atrelar a produção da acessibilidade ao trabalho de hostear no aplicativo, como eles
colocam formatos muito específicos. Então a gente tem um mercado hoje que tem players menores como nós, né? Ele foi muito democratizado, né? Pensando nesse aspecto, mas a gente ganha muito menos, né? Os produtores de acessibilidade menores ganham muito menos para produzir essas acessibilidades que muitas vezes não conseguem ser inseridas nesses aplicativos, ou seja, foi criada uma barreira aí muito intencional também que vale falar. Agora eu falei pela perspectiva corporativista, né? Mas não é esse o ponto, não é esse que importa. O que importa é como que é a experiência de acessar uma acessibilidade para um aplicativo desse. Conte, Nath. Então, isso é algo que eu estava pensando aqui, que eu acabei nem trazendo à tona, assim, quando a gente estava conversando, eu e a Cami. Quanto mais fácil for chegar no produto final, melhor. Sim, modéstia à parte, eu tenho bastante facilidade em mexer com aplicativo, com leitores de tela. Tem gente que não, tem gente que acabou de perder a visão, tem gente que já tem um pouco mais de idade, que tem uma questão... Não estou querendo ser etarista, tá, gente? Eu estou falando assim por experiência de amigos meus, que tem um pouco mais de dificuldade de mexer com esse tipo de tecnologia. Então, é uma questão... um tipo de barreira também, né? Essa questão da destreza com a tecnologia. Então, às vezes você tem ali o aplicativo que tem o áudio, né? A audiodescrição, mas você não vai conseguir sincronizar ela com o que você está assistindo, ou ela vai estar num formato que às vezes o seu celular não comporta, você vai ter que baixar algum outro aplicativo, e isso já vai gerar um estresse na pessoa, já vai gerar uma dificuldade, a pessoa às vezes acaba desistindo. Né? Então, você tendo, por exemplo, ali como acessar diretamente o filme já com a audiodescrição queimada na gravação, no filme, simplifica muito, né? Facilita muito a vida também desse público que vai acessar. E até falando sobre o Kinofórum especificamente, né? O Kinofórum, o festival, agora encontrou um meio do caminho que é super positivo, que é utilizado aqui na Cinemateca e lá no Cinesesc, que se chama Cineassista. É uma tecnologia que também sincroniza com o DCP, só que é um equipamento próprio, ou seja, você não precisa chegar lá com o seu celularzinho e tal, e você não gasta nada para hostear, né? Porque o custo é do próprio órgão, do próprio cinema, e no caso aqui da Cinemateca e do Cinesesc, pelo menos não estão cobrando do que o fórum. Então, para dar esse exemplo do festival, assim, eu acho que é uma solução importante, que é um meio do caminho, como eu falei, pelo fato de que é muito difícil você prover acessibilidade queimada na tela em todas as sessões. A gente sabe que realizadores não se sentem à vontade com isso, porque não vai dar para fazer em todas as sessões, então, putz, justo na minha sessão vai ter aquele áudio em cima que vai atrapalhar a experiência, e a votação, eu vou perder meu prêmio por causa disso, sabe? Então, a gente entende que realizadores podem se incomodar caso tenha uma sessão aberta, assim, com acessibilidade queimada para todo mundo. Então, o Cineassista é uma solução interessante, assim. Ele custa, em média, R$9.000 por equipamento. Então, para o equipamento de cultura que está adquirindo, é uma coisa muito cara também. Assim, eu não estou falando que não tem orçamentos astronômicos envolvidos. Mas, pelo menos, eu acredito que é melhor direcionado, né? E aí, nosso ponto aqui é questionar: basta cumprir a lei, né? E, acima de tudo, isso é suficiente e isso é necessariamente mais barato? Acho que a gente viu que não, né? É uma questão de mentalidade e de intencionalidade que está presente aí. Aí agora a gente quer falar um pouco do panorama das pessoas com deficiência no Brasil, em particular um foco nos públicos, né, que são atendidos pela gente, que são as pessoas cegas e com baixa visão, e pessoas surdas e ensurdecidas. A gente tem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, 500 mil pessoas são cegas e aproximadamente 6 milhões de pessoas têm baixa visão. 5% da população tem algum tipo de deficiência auditiva, e isso dá mais de 10 milhões de pessoas, e 2,7 milhões têm surdez profunda.
Então, basicamente, é desse público que a gente está falando, né? Esse público que está sendo excluído de uma série de experiências e do acesso ao filme de vocês, às vezes. Né? Aí, falando um pouco sobre editais. Então, os editais, principalmente a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, eles estabelecem um mínimo de 10% do orçamento, né, da produção para ser utilizada com acessibilidade. Essa acessibilidade inclui tudo, assim, a acessibilidade, como a gente diz, de locomoção, acessibilidade audiodescrição, legenda para surdos e ensurdecidos, janela de libras, né? A não ser que durante a produção você consiga realizar essa acessibilização, que difícil, gastando menos do que esses 10%. Né, mas ele estabelece pelo menos 10%. Geralmente, em festivais, em exibições, esse limite acaba sendo alcançado, né, justamente por essa questão. Às vezes o festival fornece ali o transporte para o público, às vezes um lanche, alguma coisa. Né, então, esses 10% são alcançados. A Lei Rouanet, além desses 10% mínimos, estabelece também um teto. Então, a produção pode gastar no máximo 20% do orçamento, né, para essa acessibilização, que é para evitar, assim, problemas financeiros, né, coisas assim, tipo, dinheiro sendo desviado, coisas que a gente sabe que, infelizmente, no nosso país acontecem bastante, né. Então, temos aí esse mínimo de 10%, máximo de 20% na Lei Rouanet. É isso mesmo. E aí, como a gente está falando, tem várias frentes, né? Várias esferas de acessibilidade. Não é só a acessibilidade atitudinal, arquitetônica, né? Comunicacional, que são faladas pelos editais. E, basicamente, pensando em tudo que a gente está falando, assim, se eu fosse uma legisladora, o que eu faria era atrelar os diferentes tipos de acessibilidade ao uso do orçamento, né? Então você não pode só focar em uma forma de acessibilidade, porque se você faz vou dar um exemplo positivo, na verdade, do Kinofórum também, que foi feito nas oficinas, né? Eles produziram as acessibilidades para os curtas que foram feitos na oficina, só que para eles não bastava só produzir acessibilidade e deixar lá escondida no HD deles. Eles quiseram fazer 2 sessões inclusivas nos locais em que esses curtas foram produzidos, né? E a gente ajudou nesse processo, né? Junto com o Christian e com a Emily. Basicamente, a gente entrou em contato com 2 ONGs de pessoas cegas e com baixa visão. E a gente garantiu o transporte, garantiu a alimentação delas, fez um cafezinho lá e virou uma experiência social super legal para eles também. Então, você atrelar as diferentes formas de acessibilidade. E aí eu destacaria muito a acessibilidade nos transportes mesmo, né? Porque, cara, às vezes, legal, você divulgou, mas assim, como que um grupo ou mesmo uma pessoa sozinha vai se sentir encorajada a ir no local? Por quê? Porque às vezes também não tem acessibilidade arquitetônica, né? Ou porque às vezes ela vai chegar e ela vai ter que baixar um aplicativo. Então, tem uma série de barreiras. E eu acho que é muito importante tomar essa iniciativa, como o pessoal das oficinas do Kinofórum tomou, de fazer uma sessão específica para esses grupos, convidando de uma forma extremamente acolhedora. Essa questão do transporte também não é nem questão das barreiras arquitetônicas, às vezes é uma barreira pessoal mesmo, né? Falo por experiência própria, gente, eu odeio andar sozinha na rua. Eu vou porque eu tenho que ir, mas assim, pegar metrô, ok, porque, né, tem o pessoal do metrô é muito bem capacitado, eles ajudam, tudo mais. Mas, por exemplo, pegar um ônibus, pegar né, tipo, andar na rua sozinho, com a bengala. Como eu disse, não gosto, mas eu vou. Tem gente que se trava, sabe? Isso é uma barreira que, assim, impede real a pessoa de sair de casa, de participar, né? Então, quanto mais praticidade a pessoa tiver para... segurança, na verdade, né? O que a pessoa sente, na verdade, é uma insegurança de sair sozinho. Então, quanto mais isso for facilitado, maior é a chance da pessoa se animar, sair, sabe? E curtir, como a Cami disse, não apenas
somente entre aspas falando, né? Não curtindo apenas o filme, mas tem essa questão social, por exemplo, nessas sessões do Kinofórum mesmo. Eu conheci pessoas de outros grupos, de outras ONGs, pessoal que dá curso, que dá aulas, então isso é muito importante também para a gente poder, a pessoa que tem a deficiência, ter conhecimento também, né, dessas outras possibilidades, outros eventos, cursos, às vezes mesmo tem uma ONG que participou também que dá aulas de música, aulas de maquiagem, coisas assim, contextos do dia a dia da pessoa, né? Então isso é muito importante também para a gente conhecer outras pessoas. Eu depois que eu comecei a fazer, eu fiquei 3 anos, se não me engano, sem fazer a reabilitação, né? Eu saía, eu fazia minhas aulas, tudo, mas depois que eu entrei, que você conhece outras pessoas que têm a mesma deficiência, que passam pelos mesmos problemas, isso é muito importante, porque você vai conversando, você vai, um vai dando dicas para o outro, as pessoas vão conversando, até a questão, tipo, um vai sendo meio psicólogo do outro, sabe? Então, esse convívio com pessoas com a mesma deficiência, com as mesmas vivências, é muito importante. E essa questão da mobilidade é uma barreira, infelizmente, é uma barreira. A gente estava comentando aqui sobre a Emily, que acabou de entrar na sala. Olá, Emily! Oi! Ela foi citada, Foi citada, tem direito de resposta. Tinha a orelha da Nath, quando eu negócio Mas basicamente a gente estava falando sobre as sessões que a gente fez com o público e da importância de você atrelar as diferentes esferas da acessibilidade ao projeto que você está fazendo, né? Porque é muito fácil, entre aspas, cumprir a legislação, mas fazer o que vocês fizeram de, não, cara, vamos fazer sessões específicas com acessibilidade queimada para público convidado, e eles vão saber que eles estão seguros, com um transporte alugado pela gente, vai ter um cafezinho, vai ter, enfim, todo um acolhimento muito específico para este grupo, sabe? E isso faz toda a diferença, assim. A gente sempre fala que, tipo, não adianta você ter acessibilidade e essa acessibilidade não chegar nas pessoas que precisam. Por isso, Não, só complementando aqui lá na Kino, que levou a gente a trabalhar com a temporal dessa forma, foi que a gente tinha uma verba de acessibilidade que a gente podia escolher colocar acessibilidade em diversos filmes, mas não garantir que esses filmes todos iam chegar nas pessoas que precisam da acessibilidade. Então a gente preferiu talvez ter uma quantidade reduzida de filmes que receberiam uma acessibilidade completa, mas que a verba também possibilitou ter o transporte, ter o café, ter o acolhimento, e que também foi uma troca muito sincera, porque nas sessões que a gente fez antes do festival, a gente recebeu um feedback que foi muito importante para todos os lados, para que quando chegasse aqui no festival a gente estivesse ainda mais preparado para receber esse público, né? Então foi muito legal ver que tanto o público engajou, que eles gostaram de serem recebidos dessa forma, que o nosso trabalho atingiu eles e que também eles ajudaram a gente a melhorar o nosso trabalho. E eu acho que também que a temporal estava super disposta, porque a temporal também podia ser o tipo de lugar que recebe o feedback e deixa para melhorar numa próxima. Não, vocês ainda, tipo, naquela mesma, vocês corrigiram, tipo, no dia seguinte já estava tudo um passo à frente. Então isso é muito importante. Perfeito. Então, só para finalizar esse ponto, né, a gente tá falando sobre essas diferentes esferas da acessibilidade, mas cientes de que não é o realizador sozinho e não é o produtor do festival sozinho que vai garantir tudo isso, né? Por isso é muito importante atuar em parceria, né, de forma interinstitucional, assim. Os órgãos públicos podem prover uma série de coisas e às vezes basta a gente promover essa conexão, assim, sabe? E aí, agora vamos entrar de fato na parte de acessibilidade de produção, né? Como promover a acessibilidade de uma maneira que não impacte tanto o orçamento, como a gente falou, é possível, e também não impacte a parte criativa dos recursos de acessibilidade.
Bom, então, na questão do audiovisual, nós temos 3 principais tipos de acessibilidade. Nós temos as legendas para surdos e ensurdecidos, que também é conhecido como closed caption, que são aquelas legendas que passam realmente embaixo assim, né, da tela. Então eles têm ali o sinalzinho que é uma música, eles descrevem os sons. Nós temos, as legendas são para pessoas com deficiência auditiva que têm conhecimento da língua portuguesa. Nós temos a janela de Libras, que também faz essas mesmas descrições, descreve também, né, as falas dos personagens e tudo mais, para as pessoas que têm a deficiência auditiva que falam Libras. E nós temos a audiodescrição, que a princípio disse que é para as pessoas com deficiência visual, mas elas ajudam muito também em pessoas neurodivergentes, eu nunca lembro esse termo, gente, desculpa. Que são assim, pessoas com autismo, né, síndrome de Down, e até mesmo para pessoas assim já com mais idade, com alguma dificuldade cognitiva, porque a audiodescrição ela dá, assim, tem muitos detalhes, né, assim, da cena que às vezes a pessoa por algum motivo deixa passar, né. Tem uma questão assim com as acessibilidades para deficientes auditivos, né, porque às vezes no audiovisual a gente acha, por exemplo, ou vamos colocar só a legenda, ou vamos colocar só a janela de Libras. É importante ter os dois. Porque uma boa parte das pessoas com deficiência auditiva não tem a destreza, digamos assim, com a língua portuguesa. Né? Então falam só Libras. Tem os outros também que não falam Libras, ou estão começando agora, mas falam, né, o português, tem o conhecimento da língua portuguesa. O aprendizado da língua portuguesa, para quem não escuta, é bastante complicado, né? Então é bastante importante que tenham esses dois para que a pessoa utilize aquilo que fique mais simples ou com que ela se sinta mais confortável. É isso, o processo de aquisição de linguagem, como o português é uma língua oral auditiva, ele é praticamente violento, assim, para uma pessoa surda, né? Uma pessoa surda que nasceu surda, principalmente. E a gente tem uma comunidade surda muito forte e muito unida aqui no Brasil, mas não necessariamente, principalmente no caso de pessoas ensurdecidas, você faz parte dessa comunidade. Então, não necessariamente você consegue, se comunicar em Libras e, inclusive, aprender Libras facilmente se você é uma pessoa ensurdecida, sabe? Então, por isso que a gente sempre destaca, gente, tem que ter os dois mesmo. Mesmo porque, vou dar outro exemplo próprio, assim, eu fazia também pela Prefeitura de São Bernardo aula de dança, é uma ONG que dá as aulas, e nós tínhamos 3 ou 4 voluntários que eram surdos, né? Eu tenho contato com eles no Facebook, Instagram, e é curioso porque você percebe assim, eles têm o conhecimento da língua portuguesa, mas você percebe que o texto tem algumas questões assim de concordância, algumas questões com preposições, às vezes eles escrevem as palavras de uma forma diferente, justamente por essa questão, por não escutar, né, as palavras, a pessoa aprende meio que de uma forma diferente. Então, mesmo às vezes, quem tem esse conhecimento da língua portuguesa já tem um pouco mais de dificuldade para ler um texto, né, para compreender um texto, do que assistindo, por exemplo, pela janela de Libras. É isso. E agora focando na legenda descritiva, né, a gente separou um pouco as etapas da produção de legenda descritiva. Primeiro você precisa fazer uma transcrição dos diálogos e identificar os personagens. E aí eu já vou falar um ponto importante. Por favor, realizadores, já falei com a Rebeca, por favor, nomeiem seus personagens. Nomeiem. Aí a gente vai fazer uma audiodescrição ou uma legenda descritiva com homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, ou homem calvo, aí tem 2 homens calvos. O que você vai fazer? Entendeu? Não tem como. Porque você tem que colocar, quando a pessoa não está aparecendo em tela, você tem que colocar quem é que está falando. E aí, ajudem a gente, por favor. Ou coloquem os personagens diferentes, pelo menos, né, pra poder descrever. Tipo, um é magrelo, o outro é mais gordinho. Vamos mudar esse casting. A gente falou que não ia impactar de forma criativa o projeto de vocês, né? Então, análise e descrição de sons relevantes, tipo porta batendo, telefone tocando,
sincronização das falas e efeitos sonoros com tempo de tela, uma revisão linguística e técnica depois, geração e exportação do arquivo e muitas vezes a gente também queima esse arquivo. E basicamente aqui é o momento em que você vai fazer sua mixagem brilhar. Vamos mostrar um exemplo para vocês. O responsável é o Gustavo, aquele que está com a câmera. Então parabenizem ele pela linda legenda descritiva. Contra pratinho de mandioca? É o meu pedaço de mandioca que está no quilo deste ano no festival. Ele é maravilhoso, assistam inteiro, por favor. Também temos com audiodescrição, a Cami já me mandou. Isso. Agora falando sobre a janela de Libras, né, quais são as etapas. Tem todo um estudo de roteiro e possíveis terminologias técnicas, gravação de intérprete em estúdio com chroma key. O arquivo com a audioguia ele é exportado, né, sozinho com o fundo em chroma e depois ele é inserido numa janela no cantinho do filme, né, normalmente no canto direito inferior. E, enfim, acho que é interessante também considerar que tipo, o intérprete não vai ficar o tempo inteiro na tela, né? É preciso fazer uma edição do intérprete, de preferência com fade, ou não, enfim, escolha estética, para trazer o intérprete só nos momentos certos. E aí a gente tem um exemplo aqui para mostrar como ele não consegue descrever com tantos detalhes como na legenda descritiva, mas ele também pode aparecer em momentos de trilha e outros efeitos sonoros. E aí entramos na audiodescrição. A gente vai falar um pouquinho mais de audiodescrição aqui, porque temos lugar de fala. E também porque a gente entende que tem muito mais coisas subjetivas na audiodescrição, né? Tipo, gente, eu já vi audiodescrições de várias produtoras diferentes e cada uma tem um jeito. Isso também é influenciado pela ordem das etapas, né? E pela segmentação e quantidade de profissionais que estão trabalhando na audiodescrição. Vou falar como a gente trabalha. Elaboração do roteiro, e aí sempre de forma muito clara, muito concisa e não interpretativa. Locução em estúdio, e ela aproveita só as brechas do áudio original, né? Ela não pode atrapalhar a experiência de ouvir a faixa original, os diálogos principalmente. Tratamento de som e limpeza da faixa de audiodescrição. Edição e mixagem com a faixa original. E aí passa pela consultoria. Aí eu envio para a Nath. Por que eu estou falando? Porque muitas vezes tem mais profissionais envolvidos. No meu caso, eu era só locutora e eu senti a necessidade de fazer um curso de roteiro, de audiodescrição, porque eu percebi o hiato que existia nesse processo. Quando chegava para mim o roteiro, eu ficava tipo, não vou locutar isso, me recuso. Não é assim, não é a melhor forma de descrever isso, né? Então,
quando a gente percebe que tem uma segmentação muito grande e voltando para os grandes players, né? A gente tem vários profissionais subremunerados que trabalham em todas essas etapas, que é feito num esquema meio fabril. Para eu não perder o raciocínio, você Claro. fez um curso? Isso. Tem um curso, onde você fez? Eu fiz com o Vitor Caparica, tá. mas hoje em dia tem até MBA. Não, desculpa, eu não queria perder o raciocínio, eu vi que Claro. você estava começando a falar, depois eu não ia conseguir votar nele. Porque o Dorina Noril está oferecendo esses cursos, né, que ali tá. Então tá bom. Sim, então sim. tem gente agora, e ela está fazendo muita publicidade desses cursos de audiodescrição. Isso. Tá, então, mas é recente isso, né? Esses cursos. Esses cursos são bem recentes. Tem muita gente que fazia a audiodescrição de uma forma empírica só, né? Tipo, não tinha formação para isso. E agora massificou bem, assim, tem vários lugares oferecendo, né? E aí, como eu comentei, assim, você tem nesses grandes players o roteirista, aí depois passa para consultoria. Na consultoria, algumas mudanças são feitas no roteiro. E aí, depois passa para locução e depois passa para alguém que vai mixar e inserir no vídeo. Só que quanta coisa pode se perder no meio desse caminho pelo simples fato de que cada um está tentando fazer o seu corre e está 100% nem aí com o trabalho final, né? Eu estava comentando com a Cami, aconteceu uns tempos atrás, as empresas que eu presto serviço são empresas menores, né? Então nunca aconteceu, assim. Mas esses dias eu estava assistindo uma série na Netflix, então assim, poxa, produção grande, né? E eu percebi essa questão que a Cami falou, assim, de cada um fazer o seu nos nomes dos personagens. Então, por exemplo, não vou lembrar exatamente os nomes, vou, assim, inventar. Por exemplo, o meu nome mesmo, Nathalie. Tem pessoas que acham que é Nathalie. Só que eu acho que a partir do momento que você vai fazer um roteiro de audiodescrição, os dois têm que bater. Então, vamos supor que seja o meu nome mesmo. Enquanto os personagens todos chamavam a personagem de Nathalie, a audiodescrição chamava de Nathalie. Então tinha essa divergência e você fica, poxa, mas o narrador não assistiu, tipo, nenhum episódio da série, sabe? Pra bater ali, tipo, pelo menos falar certo o nome dos personagens. Então é isso que a Cami tá falando, com essa questão. A maioria dos trabalhos que eu faço é dessa forma, assim, eu recebo só o roteiro, né? Acompanho junto com o vídeo, até pra ver a questão de minutagem, se tá batendo certinho, mas é muito mais fácil da forma que a Cami faz, sabe? De já me mandar tudo gravado, porque aí eu consigo ver também as questões da mixagem, se o som tá bom, se dá pra escutar a narração, se tá muito baixo, se tá muito alto. Então, dessa forma, eu acredito que seja mais fácil também. E muitas vezes, os comentários da Nath não são tanto, nossa, faltou isso, né? Isso aqui não ficou claro, não sei o que aconteceu, pode inserir. São muito mais, não dá pra ouvir. Tipo, e aí? E no caso de quem faz essa consultoria depois, ninguém nunca vai saber, assim, né? Só quem tá tentando aproveitar a experiência e essa pessoa não tem canal aberto com o produtor de acessibilidade para pedir para resolver o problema, né? Então... Cami, nessa hora vocês também fazem uma avaliação do roteiro, também? Peraí, que tá sendo gravado? Sim. Vocês chegam a fazer uma avaliação do roteiro nessa consultoria também da Nath, né? Sim. Porque não é só apenas o volume, a mixagem e tudo mais. Não. Se tiver uma coisa que ela fala assim, acho que está faltando uma coisa aqui, ou que tem que revisar, vocês voltam atrás dessa gravação? Sim, a gente refaz a locução, refaz tudo. Eu vou falar um pouco mais depois sobre a questão da consultoria, né? Mas eu, sim, adoro dar pitaco. Então eu faço, sim, essa avaliação também. Se eu acho que falta algum detalhe, até questão de vocabulário também, se eu acho bom mudar uma coisa ou outra, né? Mas aí depois, mais pra frente, a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da consultoria também. Para não perder assim, o ritmo da consultoria, teve uma e outra empresa também que se preocupava muito e chamava sempre os consultores, porque, por causa daquele exemplo que eu te dei, uma mão pega a outra. Sim. Daí, para a gente que está vendo, a gente está vendo que uma mão pega a outra, mas daí fica uma mão, daí a pessoa tem esse tipo de consultoria também, Sim, né? eu vou até já citar, eu ia citar mais pra frente, mas vou aproveitar. Não, é porque eu tenho medo que vocês estão com tanto conteúdo, estou com medo de depois de perder a pergunta e esquecer. Não, mas foi algo que eu até comentei com a Cami. Não faz muito tempo, acho que foi semana passada, eu estava fazendo uma consultoria de uma... Era como se fosse
É uma escola de música que estava tendo lá um recital dos alunos. Quando o professor entra na sala, assim, aí o roteiro estava assim... fulano entra pelo lado esquerdo do palco, não sei o quê, e ele usa uma camiseta de corvinho. Aí eu falei pra menina, pra roteirista, falei, Gabi, pode ser uma brisa louca da minha cabeça, mas assim, uma camisa de corvinho, eu acho melhor cor de vinho, porque de corvinho pode ser uma camisa cheia de passarinhos, sabe? Cheia de corvinhos. Aí eu dei risada, né? Eu falei, não sei se sou eu que tô muito louca. Ele falou, não, acho, mas faz sentido mesmo. Então, pra evitar esses tipos de cacofonia, ambiguidade, né? Então a gente faz essa consultoria justamente para isso. E aí, agora, pode falar da consultoria, Nath? Então, minha parte, basicamente, é dar pitaco no trabalho dos outros, adoro. Eu fiz também um curso de audiodescrição, mas o curso que eu fiz foi direcionado para a consultoria, né? Foi um curso que eu fiz durante a pandemia. Então, a ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, fez uma parceria com a empresa Ver com Palavras e eles ministraram esse curso. Foram, acho que 80 vagas, né? O curso foi gratuito, online. E justamente para a gente, assim, quem melhor para verificar se uma pessoa deficiente visual vai entender o que está sendo dito do que um deficiente visual, né? Meu trabalho é justamente como eu disse, eu faço essa consultoria tanto em relação à mixagem, para ver se o som tá bom, se o som tá muito baixo, para verificar também se, por exemplo, às vezes, óbvio que isso não é o ideal, mas às vezes, vamos supor, num documentário, você tem que identificar uma pessoa, né? Então essa pessoa já está falando e você tem que ir ali dizer o nome dela e qual que é a função dela, por exemplo. Você acaba sobrepondo um pouco os dizeres, né, a fala da pessoa. Então, eu também verifico se essa sobreposição não está prejudicando o entendimento, né, do que a pessoa ali está dizendo. Como eu disse, eu verifico também a questão de... Porque são coisas que podem passar batidas mesmo, assim, né? Então, a questão de duplo sentido, essa questão do corvinho, do uma mão, né, eu presto bastante atenção também. Já aconteceu pouquíssimas vezes, assim, mas, por exemplo, de eu achar que falta algum detalhe. Às vezes acontece questão de ambiguidade, por exemplo, tem duas personagens. Então, assim, fulana diz pra ciclana, fulana gesticula pra ciclana. Ela se levanta e sai da sala. Você fala, tá, mas quem levantou? A fulana ou foi a ciclana? Então, essas questões, assim, para o melhor entendimento possível. Tem a questão de vocabulário também, porque, que nem aqui a gente está falando de audiovisual, né? Mas eu já fiz consultoria, por exemplo, de livros infantis, de peças de teatro infantil. Então, por exemplo, o roteirista foi lá e colocou uma palavra muito rebuscada, assim. Fala, tá, mas você acha que uma criança vai entender? Não era melhor trocar essa palavra por tal palavra? Ou coisas muito específicas, né? Eu vou citar aqui um que eu lembro que eu fiz. Que eram 2 lutadores de sumô. E eles estavam usando aquelas vestimentas típicas, né, que parece uma fraldinha, assim, e aquilo tem um nome específico, que agora eu não vou lembrar. No texto, né, do roteiro, estava esse nome. Aí eu tive que ir no Google pesquisar, aí eu citei para a roteirista, falei, olha, eu sei o que é agora porque eu fui pesquisar, mas a pessoa que está ali curtindo, assistindo o filme, ela não vai parar o filme para pesquisar o que é. Então, assim, não é melhor ou trocar, ou colocar uma outra palavra, tipo, uma mini explicação, né? Por exemplo, assim, tal coisa, traje típico do sumô. Então, esse tipo de coisa, o tom mesmo da narração, porque, por exemplo, é diferente quando você está narrando uma série de comédia do que quando você está narrando um documentário. Você não vai narrar a série de comédia falando desse jeito, fulano faz não sei o que, aí você também não vai narrar documentário, super assim, né? Então tem essa diferença também da questão da narração, do timbre não, né? Do tom da voz, da entonação, né? A narração também, ela não pode sobrepor, assim, chamar mais a atenção do que o filme em si, né? Então isso é uma coisa que a consultoria também... como a Cami disse, né, quando eu recebo já o vídeo com a audiodescrição, é uma coisa que eu verifico também. Na narração, quando eu recebo o roteiro, eu presto muita atenção também em erros, tanto de digitação quanto de concordância,
Porque, por exemplo, esse roteiro passa por mim, eu volto pro roteirista e depois o roteirista faz os ajustes e manda para a narração. Eu suponho que se o narrador lê ali que tem um erro de concordância, que ele vai arrumar. Eu arrumaria, mas será que ele vai mesmo? Então, assim, eu prefiro ir lá e eu ser a chata que vai falar assim, olha, melhor ajustar aqui. Ou mesmo a ordem, às vezes, da frase que me soa meio mal, falar, acho que seria melhor trocar desse jeito por esse jeito, que é para soar o mais claro possível, para não ter essa questão, né, da pessoa ficar em dúvida, de gerar uma confusão na pessoa que está assistindo o filme. Acho que é isso. Perfeito. Com a Nath falando, eu lembrei que um dia eu recebi um pedido de um cliente que era só queimar a faixa de audiodescrição. Era um vídeo institucional de um projeto que acontecia em escolas e tal. E aí, longe de mim querer falar mal do trabalho de outras pessoas, mas era, assim, sem sincronização nenhuma, aquilo que eu falei pra vocês, de cada um querendo fazer o seu corre, 100% nem aí. A pessoa... profs estão na sala. Profs estão na sala. Não entendi nada. Tipo... exato. Exato, era exatamente assim. E, assim, era uma pessoa que tava muito desanimada. Ela tava querendo morrer, assim. E não combinava nem um pouco com o tom do vídeo institucional, que era muito fã, energético. E ela... aparece o logo do projeto. E ainda com... E, sem se preocupar com a faixa de áudio original, assim, desesperador. Já aconteceu comigo também, e de novo, tô falando de um filme que eu peguei pra assistir na Netflix. Netflix, aquele monte de coisa, eu levei lá tipo meia hora só pra escolher alguma coisinha pra assistir, beleza, coloquei lá, era um filme nacional. Começou a audiodescrição, porque lógico, né, começa ali, é logo de tal, né, dos produtores, dos patrocinadores, tudo mais. E ia a narração, e ia a audiodescrição, que eu falei, nossa, não tem fala nesse filme, que estranho, já tava ali 10 minutos de filme. Gente, só tinha audiodescrição, tipo, por cima de todas as falas. Eu não conseguia escutar nesses 10 minutos de filme. Eu percebi que o filme, assim, tava passando, porque teve uma cena que tinha ali um diálogo e não tinha muito o que narrar, que a menina acho que tava conversando com um cara e tal. E eu falei, gente, como assim? Eu não consegui terminar de assistir o filme, porque não tinha, assim... Não tinha filme, só tinha descrição. Era um audiodescritor leonino. Era sobre ele. Eu sou leonina e eu não sou dessas, tá? Vamos brigar aqui pela astrologia. E aí, o que a AD não pode ser, né? Ela não pode ser interpretativa, não pode ser paternalista, e aí a gente sempre usa o exemplo do telefone tocando. Dá pra ouvir, né, no filme, trim, trim, trim. Aí a pessoa atende, tem o barulho do gancho, e a pessoa fala alô. O audiodescritor não precisa falar que ela atende telefone, né, é super paternalista. Quer falar? As descrições, elas têm que ser, assim... necessárias, né? O que a Camila estava falando, isso aqui, óbvio que você escutando, você vai saber que a pessoa foi até o telefone e, né, e atendeu o telefone. Ou, por exemplo, a pessoa vai até a janela, você ouve o barulho da janela abrindo e a pessoa grita alguma coisa para fora, tipo, dá para entender, né? Então esse tipo de descrição não é necessário. Ela também não pode reproduzir vieses inconscientes, e aqui eu tô falando até de vieses inconscientes meio ok, tipo... Tem lá uma mulher adulta com uma criança. A pessoa que não tem o roteiro em mãos não pode pressupor que é a mãe dessa criança. Pode ser a tia, pode ser... Uma babá, de repente. Pode ser, enfim. Pode sem contar ter que ela também, diversos tipos de relações. E sem contar também que, assim, se a pessoa não é identificada logo no começo, pode ser que esse mistério, digamos assim, vai fazer diferença na narrativa depois, né? Então você também não pode pegar e dar um spoiler e falar quem é, por mais que você tenha o roteiro e saiba quem é, antes da pessoa ser apresentada. E ela também não pode se tornar o foco da experiência, como a Nath disse, e também não pode impedir a compreensão da faixa de áudio original. O que a audiodescrição precisa fazer? Ela tem que considerar as especificidades da obra, como a gente falou.
uma obra diferente, tipo um documentário ou um curta infantil, tem um tom diferente até na fala do autor. Ela tem que privilegiar a descrição de atitudes ou outros aspectos importantes para a história. Em vários momentos eu estou fazendo uma audiodescrição e aí eu não tenho o roteiro em mãos, porque é 99% dos casos. E aí, no final do filme, eu entendo que uma coisa que apareceu lá no começo era importante e ela tinha sido enunciada lá, eu não falei porque não tinha tanta brecha. E aí, não, tenho que voltar e descrever aquilo, porque é uma ação, é algo importante que no momento não estava claro para mim. E até dando um exemplo da época em que eu trabalhava com roteiros feitos por outras pessoas, uma coisa que me indignava era, sei lá, tinha uma coisa super importante acontecendo para a história, tipo, uma pessoa acende uma vela. E aí a pessoa que estava roteirizando optou por descrever que quem acendia a vela estava usando uma camisa marrom com estampa de corvinho, ao invés de falar que acendeu a vela. Tipo, tem pouca brecha e justamente por isso você tem que escolher as atitudes e não um detalhe micro lá, que na verdade, no fim do dia, não é tão importante. Tem que sempre prezar pelo que vai ser importante pro entendimento da história, do contexto todo, né? Não detalhes assim, tipo, tá, a pessoa tem o cabelo assim, mas isso faz diferença na história? Isso tem uma razão de ser? Senão, não precisa. A audiodescrição também precisa respeitar aspectos raciais, sociais, de gênero, culturais, religiosos, ritualísticos, quaisquer tipos de identidade ou, enfim, aspectos de qualquer outra natureza também. E, claro, tem que traduzir de uma forma adequada, concisa e objetiva os recursos visuais. E aí agora a gente precisa de um apoio aí da produção para saber se a gente tem pessoas com menos de 18 anos presentes e se a gente pode mostrar um conteúdo aqui que é meio apimentado. Só mais 18, gente. A mais nova tem mais de 18. A gente A Emily tem mais 18. Por favor. A Emily tem 15, né? Então tudo bem a gente mostrar uma audiodescrição sexy sem ser vulgar pra vocês? Pessoa nua com tênis bate numa bola com uma raquete. Outra pessoa também nua rebate. A primeira pessoa pula, o que movimenta o seu pênis. Olhem lá, não está frio demais para ir para a água? 3 mulheres agasalhadas falam. Estranho. As 2 pessoas saem juntas em direção à vegetação densa. Se aproximam de uma árvore com folhas alaranjadas. A pessoa de cabelo cacheado está sem camisa e usa uma calça com as nádegas à mostra. Apoiada a uma árvore, alguém os observa enquanto toca o seu pênis. A pessoa de cabelo cacheado se aproxima dele, tocando a mão em seu peito e beijando seu pescoço. A de boné toca suas costas. Le petit, c'est vrai? What? What's he saying? I should take the poison ivy. That shit burn? Are you sure? Man, it's hard to take it. A pessoa de cabelo cacheado passa a mão em seu mamilo. A de boné se aproxima com uma planta, que é passada nos mamilos da pessoa que observava. A de boné passa a mão em suas costas. Se apoiando na árvore, fica com o corpo curvado e arrebita suas nádegas. A pessoa de boné abre suas nádegas e coloca era venenosa em seu ânus. Vista da floresta iluminada pelo sol.
todo mundo sempre pergunta como a gente descreve cenas de sexo. E primeiro a gente engole a quinta série existente na gente. E basicamente é isso. Tipo, nesse filme era muito importante como estava acontecendo, não é apenas sexo. Entendeu? Então, assim, a gente tenta usar um vocabulário não científico, mas um pouco mais objetivo, relativamente técnico. Termos assim que a gente usa no dia a dia, termos que sejam mais chulos, digamos assim, né, pra usar essa palavra. Tipo o quê, Nath? Tipo o quê? Eu posso falar? Igual ela falou assim, tipo, coloca a Eva em seu ano. Ela falou assim, enfia o negócio no cu, entendeu? Coisas do tipo. Você vai usar, por exemplo, como ela usou, né, nessa audiodescrição. Seu pênis, segura seu pênis. Você vai falar assim, segura seu pau. Porque são termos que a gente usa no dia a dia. Então, como ela falou, não são termos científicos, não são termos médicos, né, mas são termos mais comportados, digamos assim. E essa descrição... Pode falar. Não, perdão. Eu só ia falar que a gente não pode fazer um conto erótico na descrição. E essa descrição, por exemplo, de cenas de sexo, cenas mais sensuais, elas são descritas assim de uma forma mais descritiva mesmo, assim, dessa forma, quando é relevante para a história, né? Então, por exemplo, é um filme, um romance, aí tá o casal na cama e tal. Então, você cita ali, tipo, o casal se beija, o casal se abraça, o casal está transando em cima da cama, mas você não dá detalhes, assim, quem toca onde, quem faz o quê, posição, coisas do tipo. Você só descreve ali para a pessoa entender o que está se passando, mas como isso não faz diferença no contexto da história, você não precisa ser muito, assim, mais explícito. A gente fala se tem peitinho, se não tem peitinho, mas, assim, de forma comedida. Sim. E aí, o que a gente quer perguntar para vocês? É possível controlar todas as variáveis? Com certeza não, mas, às vezes, a gente pode se aproximar um pouquinho do cenário ideal no cenário real, né? Aí eu vou trazer algumas coisas com causos para vocês tangibilizarem do que a gente está falando. Num cenário ideal, a gente teria conhecimento da autodeclaração de gênero e racial de todo o elenco. Eu já recebi uma solicitação para trocarem, porque eu tinha descrito uma pessoa como parda, que, olhando para mim, parecia que era uma pessoa parda, né? Mas quem sou eu? Não sei nem falar a minha própria cor, então posso errar. E aí o cliente veio com essa reivindicação de que, tipo, você tem que saber a autodeclaração de todo mundo que tá no filme. Tipo, adoraria, amore, mas eu só faria isso, eu só entrevistaria pessoas, assim, eu entraria no IBGE. Tipo, às vezes tem 20 personagens no filme, você não vai ter como entrar em contato com todo mundo, né? A não ser que no roteiro você já coloque, olha, fulano quer ser chamado assim e tal. Exato. E, por exemplo, no caso de identidade de gênero, né? Às vezes a gente consegue achar no Instagram se a pessoa se identifica de determinada forma. No caso do Cucumber Knife, que é esse filme que a gente mostrou agora, a gente trouxe como exemplo pela cena mais sexual, mas também porque isso estava presente, né? Quando a gente começou a descrição, a gente trouxe as identidades de gênero como a gente achava que as pessoas se identificavam por conta da performance ou de atributos físicos, mas no decorrer do filme a gente percebeu que era justamente um filme sobre duas pessoas não binárias e uma delas, né, por ter cabelo longo, por ter seio, por ter vulva, ela se sentia deslocada nesse meio queer, justamente porque as pessoas olhavam para essa pessoa e falavam, você é uma mulher, né? Então, no filme inteiro, todo mundo era pessoa com pênis, era pessoa com vulva. E dá pra gente fazer isso sempre? Não, porque a gente vai excluir as pessoas cegas e com baixa visão que vão ter acesso a essa audiodescrição de um debate de questões que estão postas na nossa sociedade, né? Vai ficar muito confuso também se em todo filme a gente pressupor que todo mundo é não binário. Então, a gente traz isso quando é relevante para a história. E aí, até para contar outro caso, teve uma vez, assim, quando eu estava fazendo o curso de audiodescrição, a nossa turma era muito inquieta e debatia muito esses temas relacionados à identidade. E sempre surgia uma questão que era como descrever pessoas com
descendência de diferentes países asiáticos, mas principalmente chineses, coreanos, japoneses, que inclusive são informações que você dificilmente tem, né? Mas aí eu fui conversar com um conhecido meu que é bem militante, assim, e fala muito sobre racismo amarelo. E perguntei como que eu deveria descrever de uma forma bem politicamente correta, né? E a primeira coisa que ele trouxe era: ah, mas as pessoas cegas precisam saber? Isso precisa ser dito? Sim! Sim, Por favor. Claro que sim! Aí ele até falou: ah, não, pode ser pessoa amarela. Não é bem o que a gente segue, porque pra mim pessoas amarelas são dos Simpsons, mas eu acho que, assim, é muito óbvio, né? Pessoas cegas também podem ser descendentes desses grupos e isso é um debate que está posto para toda a sociedade, então tem que estar presente na audiodescrição também por isso. E é uma coisa que eu até comentei com a Cami também, a gente tem que colocar essa descrição de uma forma... Infelizmente, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas de uma forma que a maioria se sinta representada, digamos assim. Eu estava comentando, eu fiz uns tempos atrás a audiodescrição, a consultoria de umas apostilas, e aí tinha uma foto, uma imagem, que eram várias pessoas, né, de descendência asiática, e a audiodescritora colocou lá, tipo, não sei o que, pessoas chinesas. Eu entrei em contato com ela, falei, escuta, mas tem alguma coisa no texto, como eu não tinha o texto, né, só o roteiro, e tem alguma coisa no texto que diga que as pessoas são chinesas, né, tipo, que diga que elas estão na China? Eu não lembro a resposta dela, não lembro se tinha ou não, eu sei que eu entrei com esse questionamento, porque eu utilizaria, por exemplo, nesse caso, pessoas de traços asiáticos, de descendência asiática. Eu falo, é como se você pegasse uma imagem de um negro e colocasse, tipo, uma pessoa africana. Tipo, não, nem todo negro é africano, assim como nem toda pessoa de olho puxado é chinesa. Eu ainda brinquei com a Cami e falei, tinha uma amiga minha que eu adorava perturbar no ensino médio, que ela era descendente de japonês, eu ia falar, chinês, japonês, eu ia ficar brava. Então, eu até lembrei dela, né, nessa questão da imagem. Mas é isso, tipo, você não pode pressupor, né, que aquela pessoa seja de uma certa etnia só por conta ali dos traços, né, da aparência física dela. Então, assim, a gente não vai ter acesso a essa ficha sempre, a gente não vai ter acesso a imagens de referência de todos os lugares do filme, a gente não vai ter um canal de diálogo com o diretor ou com o roteirista sempre, normalmente é só o produtor. E a gente também, muitas vezes, não conta com tempo adequado para revisão, testes e validação com consultores, né? Mas se houver aí um alinhamento entre as partes, talvez a gente se aproxime um pouco desse cenário ideal e isso melhore muito o trabalho. Aí, aqui eu trouxe um trechinho do Americana, que está aqui também no festival. Por quê? Percebam como eles nomeiam os personagens, trazem isso logo no começo, de uma forma muito clara, já dá pra gente estabelecer quem é quem, assim. Isso é lindo, façam isso sempre. De forma tarantinesca, como eles ou não. Tela roxa. Mulher negra de cabelos longos anda ao ar livre. Só tem uma coisa que eu odeio mais do que... Passa ao lado de uma quadra instalada em parque. Homens héteros cis. Mostra o dedo do meio para ele. Chiclete preso no sapato. Chiclete prende em sua bota prata. Bafo! Coloca o chiclete na boca de um homem alcoolizado que se aproxima. Traidoras! Mulheres conversam ao lado da quadra. Minha ex-melhor amiga é uma... E amiga Raide veio e beijou. Dá um tapa no rosto da ex-amiga. Josefina Jacinto Josefina Pinto, segura um copo. mais conhecida como Zezona. Ele aparece macho das outras. Ela comia no meu prato e mesmo assim furou meu olho. Essa com ela é a Pisciana. Mano, eu não entendo ela não. Pisciana está no parque. Vive no mundo da lua. Quando ela vem com esses negócios de rita pro meu lado, eu grito logo. Apesar disso, até que eu gosto dela, mano. Ela é na dela. Essa aí é a Ariel. Ela é um binário. Essa daí, mano, só tem esse macho. Se fizer um raio-x na cabeça dela, só tem nega. Trata com homens da quadra. Passa o dia clarando. Aí se ela ousar,
tentar roubar meu bofe, eu quebro a cara dele. A Ariel é irmã da Cassiane, a nossa aleluia. Antigamente isso era o diabo, mana da Marambaia. Mas aceitou Jesus, né? E faz a linha santa. Mas eu conheço pencas a história Cassiane disso. de roupas fechadas E no essas bar. somos nós, best friends. Pelo menos eu achava que seria assim, Fotos né? delas Até a juntas. Zé fazer a tagra comigo. Tapa na Zefa. Vai, imunda! Como é que tu tá em cima do meu marido, Zé? Eu tô com hóstia! Puxam a cabeça uma da outra. Se estapeiam. Tentam separá-las. Em rosa, o texto Americana. Então, aqui para sintetizar, né? Como tornar o seu filme acessível, mais acessível desde a pré-produção. Criar brechas de áudio sempre que possível, porque a gente, como vocês viram, não pode fazer uma sobreposição de falas, porém pode, como vocês viram também, né? Tipo, a gente faz de uma maneira que ainda seja inteligível, né? Porque senão é impossível, assim. No caso da Americana, dá pra ver bem claramente. Não há brechas, quase. Como a gente falou, nomear os personagens. E é o que a gente disse. A gente não pode dar spoiler. Se tá no roteiro, a gente vai ter que chamar o personagem do nome do personagem só quando aparecer na história. Só interrompendo rapidinho, Camille. Existe também... Eu já assisti, né, filmes... Por exemplo, ele começa assim... Mulher loira entra na sala. Tal, beleza. Aí tem mais de um personagem. Aí alguém vira e fala, por exemplo, Lúcia. Aí a narração fala, tipo, Lúcia é a mulher loira. Pra não entrar depois, assim, tipo, só direto passar do mulher loira pro Lúcia, sem que a pessoa entenda quem é. Pesquisar empresas capacitadas para execução da acessibilidade. E, claro, incluir a previsão orçamentária de acessibilidade, né, desde o início do projeto. Na pós-produção, é interessante reservar tempo do cronograma para a realização das acessibilidades. E aí eu destaco, porque assim, é muito comum os clientes chegarem e falarem: vai adiantando aí. Vai mudar um pouquinho, né, o primeiro corte, mas vai adiantando. Tipo, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Não, se mudar tipo 1 milissegundo, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Então tem que ser pós do pós. Assim, às vezes... Final mesmo. Corte final mesmo, né? Acho que no máximo do máximo, se for sobrepor alguma etapa, é color e mixagem, mas assim, não uma mixagem que você, sabe, mixagem de equalização só, não inserir sonzinhos, enfim. Evitar a alteração da minutagem, como a gente falou, e sempre que possível compartilhar roteiro com quem vai elaborar o projeto de acessibilidade. Aí, como divulgar e garantir acesso ao filme, né? Criar materiais acessíveis, divulgação, envio de versões acessíveis para as plataformas, compartilhamento das medidas de acessibilidade com mostras e festivais, convite para o público-alvo dessas medidas e priorizar a realização com as acessibilidades queimadas sempre que possível ou, como a gente falou, né, com o CineAssim. E aí a gente vai passar um último trechinho, quer falar alguma coisa, Nath? Eu só ia comentar, por exemplo, em relação a essa divulgação acessível, muitas vezes, por exemplo, eu falo sobre redes sociais, né? Você vai postar ali no Instagram sobre o seu filme, você coloca o texto. A inteligência artificial das redes sociais até lê o texto, mas é bem complicado porque dependendo da fonte ou dependendo, porque às vezes você coloca um texto, por exemplo, uma parte da frase em cima, outra mais para o lado, ele lê fora de ordem. O ideal, deixando a dica aqui, é você entrar nas configurações da foto. Quando você vai postar, você consegue colocar um texto alternativo. Esse texto alternativo, você pode colocar tanto a descrição, né, por exemplo, um cartaz de fundo roxo, título de tal cor, assim, como texto. Esse texto alternativo, as pessoas, os videntes, né, que a gente não é quem lê o futuro, é quem enxerga, eles não vão ler esse texto. Esse texto vai ficar inserido na imagem e só você acessando como leitor de tela esse texto vai ser lido, né? Então, para quem tem a deficiência visual, facilita porque assim, é uma pessoa que introduz ali o texto, né? Você coloca o texto do jeito que você quiser e ele vai ler pra gente, porque eu tenho até um mini caso também que eu brinco sempre, eu falo, entrei no Instagram uma vez e tava lá uma foto do meu amigo. E a foto a imagem pode conter uma pessoa, barba, não sei o que, e coxa de frango. Meu Deus, que raio de foto é essa?
Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, Fê, o que tem nessa foto? Ele fez por quê? Eu falei, não, porque tá dizendo que tem uma coxa de frango. Ele começou a rir, ele falou assim, Nath, tem um ukulele pendurado na minha parede. Então você vê que a inteligência artificial nativa não é tão inteligente assim, né? Então, como eu disse, às vezes ele lê o texto, mas falta alguma informação no texto que ele lê, porque ali o texto está um pouquinho menor, ele não identifica, então fazendo esse texto alternativo seria o ideal. E a gente trouxe aqui um último trechinho para vocês, justamente para mostrar como, às vezes, a audiodescrição pode ajudar não só pessoas cegas com baixa visão, mas tem detalhes, assim, Rebeca, eu tive que ver 1000 vezes para perceber. E tudo bem, é uma escolha estética, é legal, né? Mas, às vezes, pode ajudar a sacar as coisas da primeira vez, por exemplo. O grupo sai da sala com um bolo e chapéu de aniversário. Assim, a gente tá indo no karaokê ali, você não quer ir, não? Não sei, eu... Vai, vamos, vai, a gente é legal, eu juro. O homem de cabelo longo preso sopra uma língua de sogra olhando para Cíntia. Eles se entreolham e sorriem, vista da calçada do bar. Eu odeio karaokê, velho. Tímida, só deixar ela ligar. Obrigada, moça. Não, mas eu não tava com mais Você pretende realmente cantar essa música? Vamos, né, Joé? Não sabe nada. Está amanhecendo. Foco no alto de 2 prédios. E na janela da sala de Cíntia. Não. Quer carona de Uber? Quer que eu deixe você em casa? Ah, pode ser. Você tá de carro? Não. Se você quiser, a gente pode ir lá pra minha casa. Dá pra ir andando, né? Dá, não tá longe. Na sala de Cíntia, à vista da rua. Num prato de plástico, bolo de festa. Fotos do karaokê. Em uma delas, ela está de mãos dadas com um homem de cabelo longo. 2 cigarros recém-apagados estão no cinzeiro de Cíntia. Na casa iluminada pelo sol, Janete se aproxima de uma porta fechada. Bate na porta. Cíntia abre a porta para Janete, que entra no quarto onde há roupas caídas no chão. Cíntia fecha a porta. Texto em vermelho, Janete. Direção e roteiro, Rebeca Cerqueira. Produção, Gabriele Amor. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição. Não sei como estamos de tempo. Então, a gente tem que liberar a sala e em 15 minutos a gente tem que estar lá fora, né? Na verdade, em 10 minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, claro. Oi, boa tarde. Meu nome é Ana Ruda, eu tô com um casaco amarelo, tenho cabelo longo, castanho claro. Bem, achei incrível a fala de vocês, a apresentação, a precisão, o cuidado, a sensibilidade, o profissionalismo, né? Enfim, eu trabalho com curadoria e programação, sou diretora do Festival Curta Brasília, um festival que está indo para 13 anos. Vou tentar falar pouco, mas é porque esse universo da acessibilidade me toca muito. Eu fui aluna de Libras no curso de dança, na segunda graduação. Me apaixonei por Libras, inclusive os intérpretes aqui, né? Enfim. E a gente criou uma mostra chamada Surdocine, que eram professores e alunos juntos para poder trazer filmes sobre a cultura surda. Filmes produzidos, né, pela comunidade, principalmente. E um dos pontos que acontece sempre é da curadoria, né? De ter essa participação ativa dos filmes que as pessoas querem ver, e a gente sabe que é um grupo muito específico, cada um tem um interesse. E essa questão capacitista que eu via muito principalmente com o público adolescente, de ser muito trágico ou só documental, não, né, trazer essa potência criativa de realização. Então, a gente começou a fazer as oficinas
foi crescendo. A gente está indo para a 10ª edição agora. Vai rodar o Brasil, quem quiser a gente disponibiliza. E a gente passou por essa questão da acessibilidade num período que não era obrigatório por lei. A gente não tinha recursos, fazia tudo de forma colaborativa e viu essa crescente. Tudo que vocês colocaram são angústias nossas de quem faz festival, né? De ter, por exemplo, intérprete de Libras, saber que o público surdo gostaria de estar aqui, mas não tem um lugar intermediário de divulgação e investimento público para isso. E em rodas de bar, pós-sessão, a gente fica sempre falando, cara, não existe um aplicativo, uma plataforma, onde você coloca lá, sexta-feira, 5 da tarde, São Paulo, ou Ribeirão Preto, ou alguma cidade, quais os eventos que têm acessibilidade que foram feitas com recursos públicos. Né? Então, assim, existe isso? Algum aplicativo nesse sentido de mapeamento dos eventos? Vocês sabem? Porque Tem toda a razão, porque a gente tem um mapeamento de todos os eventos culturais, mas seria um evento acessível em todos os sentidos, em todas as janelas de acessibilidade, não é isso? Tem? Olha, eu não conheço nenhum aplicativo que faça isso. O que eu vejo muito de divulgação é via WhatsApp mesmo, né, no boca a boca ali. Eu participo, inclusive, de um grupo, ele se chama Agenda PCD. Então, ele conta com pessoas de diversos tipos com diversos tipos de deficiência, pessoas que não são deficientes, mas que trabalham com isso. E é isso, a gente passa os eventos, né? Eu até divulguei esse evento de hoje para os administradores do grupo e eles passam. Mas aplicativo, assim, que eu saiba, não. Mesmo na internet é muito difícil encontrar, por questão também de não ser divulgada essa questão da acessibilidade, né? Eu já, várias vezes, assim, me interessei por algum evento, eu tive que ir atrás, de procurar na internet para ver se ia ter, né, a questão da acessibilidade, porque isso não é divulgado. Então, acho que até por essa questão fica difícil essa questão desse mapeamento, né, de criar um aplicativo mesmo. Então, geralmente, a gente escuta mesmo porque algum conhecido postou em algum grupo, ou a gente viu em alguma página da internet. Então, é só essa questão que né, da comunicação. Eu estou também, atualmente, numa função lá dentro da Secretaria do Estado de Cultura, né, e Indústria Criativa. Essa pauta da acessibilidade vai acontecer esse mês ainda, então acho que seria legal se vocês pudessem estar participando também com essa ouvidoria. Podem sim, é aberto, a gente vai fazer. E tem um site agora que é da Agenda SP, onde tem os eventos. E eu vi, gente, agora tudo que é incentivado via PROAC, MS ou Lei Paulo Gustavo, que já tem essa obrigatoriedade, faltava esse trabalho de consultoria para abranger e sinalizar, né? E a comunicação ser feita com acessibilidade sobre isso. Então é um ponto aí, quem tiver a fim de colaborar, eu sou uma das pessoas que topo estar nessa mobilização. Arrasou! Tá todo mundo tímido? Ninguém quer mais perguntar? Ela tem, Emily. Bom, sou a Emily, eu de novo, que é aqui no meio. Eu sou branca, tenho um cabelo cacheado castanho longo, olhos castanhos, estou vestindo calça preta, um all-star de plataforma e um casaco boné rosa. Eu queria, assim, acho que a minha pergunta acaba sendo mais para Camille, mas desde que a gente começou a trabalhar junto, eu comecei a ter muito mais olho para essas dicas que ela dá, para você, desde o início da pré-produção do filme, começar a pensar esse cuidado, que às vezes é sobre como o filme vai ser feito para encaixar algum projeto de acessibilidade depois, mas às vezes também é tipo do cuidado da produção, de guardar informações que às vezes não é útil para você, mas é útil para o próximo que vai trabalhar naquela obra, né? Mas assim, eu queria saber como uma pessoa que começa assim a estar na indústria e que quer ter esse cuidado enquanto produtora para as coisas de acessibilidade, se tem algo assim que você me recomendaria fazer, que você sente falta assim de chegar na temporal. Quando as pessoas, além do que eu vi aqui de ficha técnica, ou então de, talvez às vezes eu sinto que também, infelizmente, como a Ana citou, às vezes a gente tem Lei Paulo Gustavo, PROAC, que tem a obrigatoriedade de não sei quantos % da verba ser para acessibilidade,
E às vezes essa parte a galera deixa para gastar na última hora, quando tá chegando a prestação de contas. Então imagino também que vocês recebem muita coisa com prazo apertadíssimo e tem que dar um jeito de fazer. Então eu queria saber se além disso, tipo, ou entre essas coisas, qual é o essencial, assim, para você falar. Você, produtor, que não vive a necessidade da acessibilidade, mas quer ter esse cuidado, que é importante você lembrar. Ah, é super legal a pergunta. Serei concisa aqui, porque eu sei que a gente está com uma questão de tempo, mas basicamente é focar nessa coisa da intencionalidade que a gente trouxe tanto, né? É se importar, isso já vai mudar tudo. Porque quando você vê a acessibilidade como algo a mais, como tipo, ai, agora eu tenho que fazer isso, tipo, já fiz o filme, agora eu vou ter que cuidar dessa etapa chata. E muitas vezes tem essa questão do prazo, até dando exemplo. A gente recebeu um pedido para fazer a acessibilidade de um filme, e aí, em tese, o corte não teria alteração, foi feita a legendagem, e teve um hiato de 4 meses, do momento que a gente recebeu a primeira versão, para o momento em que a gente recebeu o filme de novo, no corte final, teve alteração de minutagem, e a gente tinha que fazer as outras acessibilidades. Essas pessoas que cuidaram de color, de mixagem, enfim, dessa montagem final, tiveram esses 4 meses, né? Porque o filme já estava meio pronto. E a gente tinha 3 dias, segundo o cliente. Então, tipo, é impossível, sabe? Impossível. Então, tem alguns momentos em que a gente tem que chegar pro cliente e falar, tipo, não é execuível, ponto. Né? O prazo que a gente pede, que é um prazo apertado já, mas é possível, é de uns 7 dias, pelo menos. Mas, assim, a gente sabe que os prazos também são apertados dos editais. E aí tem momentos do ano, para vocês terem ideia, tipo, sei lá, 15 de dezembro. A gente não tem acesso à data de editais, mas a gente sabe que o dia 15 de dezembro é, assim, meu Deus, porque do dia, sei lá, 5 até o dia 15 de dezembro a gente tá fazendo coisa. 15 de dezembro, meia-noite, sabe? Então, se importar já é uma coisa, sabe? Vai ajudar muito. Eu vou só fazer um adendo aqui também. Eu acho que algo que é importante é você, no momento em que passa o filme pra gente fazer a audiodescrição, é dar uma ideia do que você quer. Porque já aconteceu, por exemplo, eram videozinhos institucionais, eram uns videozinhos de 3, 4 minutinhos, assim. A gente fazer todo o roteiro, toda a consultoria e tal, passar para o cliente no prazo que o cliente pediu, aí ele falou assim, mas não era bem isso que eu queria que vocês colocassem mais foco na narração disso, daquilo, e aí a gente teve que começar do início, né, refazer roteiro, refazer consultoria, então, já dando assim um guia pra gente do que vocês querem que a gente dê foco, o que é mais importante pro contexto, né, que a gente descreva, já facilita bastante também o trabalho. É isso. Muito obrigada, vocês arrasaram. Acho que vocês deveriam fazer um curso para produtores sobre isso, né? De verdade, isso tudo que a gente super divulgou a atividade, muita gente está lá na sala de cinema, que está tendo realmente uma competição, tem lá os filmes internacionais, mas eu aconselho vocês bolarem o curso, a gente ajuda a divulgar. Muito boa a quantidade de informações. Eu queria agradecer, acho que a gente pode continuar a conversa lá fora, não tem nenhuma pergunta, a gente tem muita coisa para conversar também, e a gente pode continuar a conversa lá fora. Infelizmente, a gente tem que liberar a sala para o filme. Obrigada, gente. Obrigada.